Muito bom. Estamos com Vanessa Müller, que é neurologista, e ela vai nos explicar o que é a síndrome de burnout, que acaba de entrar na lista da Organização Mundial da Saúde como uma das doenças ligadas ao emprego. Mas agora vamos falar de todo um outro lado da nossa vida, sair do glamour, e vamos falar de uma coisa meio barra pesada, mas que é muito bom da gente falar, que é o burnout, essa síndrome de burnout, que parece que está aumentando no mundo, o que não nos espanta. Vanessa, querida. Primeira coisa, falar sobre estresse, maravilhoso, música, cinema e circo para diminuir o estresse. Então, para começar por aí, o que... Mas, na verdade, o mundo está muito agitado, tem muita gente assim sendo muito cobrada, todos os trabalhos estão sendo não tão gratificantes quanto deveriam. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. 75% das pessoas não trabalham naquilo que gostam. Quantos músicos, quantos atores, às vezes trabalham em bancos, enfim, tem bancários que adoram trabalhar em banco, mas isso tudo leva, na verdade, a um estresse muito grande. E aí, o que seria, na verdade, acho que é interessante entender o que é burnout. Burnout é queimar por dentro, é ter esse desgaste. Burnout é uma síndrome relacionada a um estresse crônico pelo trabalho. Então, e quais são, na verdade, não é uma doença, acho que é importante entender, é uma síndrome. E existe 3 sintomas principais. A síndrome é um conjunto de sintomas, é isso? Exatamente. Tá. É importante entender, né? E assim, primeiro é exaustão emocional, né? Esgotamento físico. A outra seria a perda da capacidade física e a terceira seria despersonalização. Quando você fala de personalização, é a pessoa, de repente, diminuir a empatia, tem um afastamento, tem uma insensibilidade. Sabe, às vezes, aquele médico, aquela pessoa que, de repente, sempre quis fazer medicina, aí, de repente, pelo grau de estresse, pela sobrecarga, pelas más condições de trabalho, aí, de repente, começa a ficar indiferente, começa a ficar cínico, falar, veio aqui 2 horas da manhã para uma dor de cabeça. Eu adorei esse sintoma, ou seja, essa que a pessoa passa a ter um cinismo e um pessimismo em relação ao próprio trabalho. Então, eu estava lendo uma oftalmologista, por exemplo, que diz assim, eu, de repente, me dei conta que eu trabalhava numa clínica que não tinha janelas e eu atendi 20 pacientes entre as 7 horas da manhã e as 9 horas. E aí eu vi que tinha mais 20 pacientes a atender o resto do dia, eu comecei a chorar e aí ela se deu conta que ela estava doente. E ela realmente... É essa coisa, né? O trabalho começa a te fazer mal. Exatamente. Eu acho que é muito importante, gente, 50%, por exemplo, dos médicos têm burnout. Uau. 10% a 20%, dependendo da literatura, tem burnout. O difícil é você perceber que você tem. São sempre pessoas que lidam com o público, aliás, não, que lidam com o sofrimento humano. Pode ser bancário, o bancário lida com o sofrimento humano. Aliás, atualmente, né, na crise, eu acho que vai aumentar olha muito. Só, o telemarketing lida com o sofrimento humano. O sofrimento humano é muito diverso, né, gente? Mas não necessariamente, tá? Por exemplo, né? Não necessariamente. Imagina pessoas centralizadoras têm mais chance de sofrer de síndrome de burnout? As pessoas, por exemplo, com personalidade toque, perfeccionistas, centralizadoras, aquelas pessoas mais rígidas, elas vão ter uma tendência maior a ter. É um fator de risco para ter, na verdade, burnout. Aliás, burnout, o que a gente chama os workaholics, é esse quadro aí. É porque, assim, o que acontece geralmente, a autoestima da pessoa, ela é vinculada ao sucesso do trabalho. Gente, a gente sempre escuta aquela historinha, o trabalho enobrece o homem. Tá, o trabalho ajuda muito, mas a vida não é só, na verdade, o trabalho. É quando começa a ter um hiperfoco só no trabalho, e quando a pessoa percebe que está começando a ter um pouco mais, não está tendo aquele retorno esperado, aí começa a frustração, aí começa a sensação, a sobrecarga mental, a sobrecarga do estresse. E aí, falando, a pessoa que é perfeccionista centralizadora tem uma tendência maior a ter burnout,
Mas a pessoa que tem burnout tem uma chance muito maior de deflagrar outras doenças. E aí, por exemplo, a depressão. Existe uma interface muito grande entre burnout e transtorno de ansiedade generalizado, depressão, enfim, outras doenças. Como está ligado ao trabalho e ao tipo de personalidade que a pessoa desenvolve durante aquele trabalho, se não é quase obrigatório que ela mude de profissão? Por exemplo, um médico que fica estressado e começa a ter esse tipo de atitude quase que cínica em relação a realmente, aquela coisa que perde a paciência. Não é melhor ele, então, ir ser, sei lá... Eu acho que Mas o principal, mudar eu vou dizer uma coisa. Não, às vezes, olha mesmo. só, existe uma cobrança muito grande. Não necessariamente você precisa mudar de profissão. Eu acho que você tem que perguntar para quê, né? Assim, eu estou trabalhando, por exemplo, na medicina. Desculpa, eu acho que é importante dizer não. Eu estou aprendendo a dizer não. Isso é muito importante. Pelo menos todo dia eu chego em casa... É o para quê. O que acontece? Estou muito cansado, não falo comigo, estou cansado. Agora eu tenho aprendido a dizer não, a não fazer coisas, e eu estou relaxando mais. Eu estou conseguindo fazer as coisas que eu faço normalmente e não estou ficando mais tão cansado. Chego em casa... Tenho tempo para conversar ainda. Mas é isso, exatamente, é o para quê. Né? Para que, de repente, um médico vai pegar mais 2 plantões? É para aquele carro que, de repente, vai ficar mais tempo, né, na garagem? Então, assim, é o para quê. Né? Você substituir, de repente, o materialismo do ter para o ser. Então, assim, porque, às vezes, muitas pessoas fazem suas profissões, trabalham naquilo que sempre quis e que em algum momento teve muito prazer. Aliás, até o próprio Freudenberg, que foi o psicanalista que falou pela primeira vez de burnout, ele estava com burnout, ele, na realidade, né? imagina, ele é um judeu alemão que ele foi para os Estados Unidos e assim ele começou a trabalhar voluntariamente com dependentes químicos e, de repente, aquele cara com todo um apelo social, ele, de repente, começou a ficar cínico, indiferente, sentiu que estava ficando cansado, exausto. E aí entra justamente a própria percepção de, poxa, eu sempre gostei disso, por que eu não estou mais gostando? E aí eu acho que a palavra também é automatismo. Né? Eu acho que a gente tem que, em todas as profissões, eu acho que se um músico chegar, está numa plateia e, de repente, eu estou aqui apenas para, né, cantar. Eu estou fazendo uma apresentação. Tá, mas olha só, né, que dura 3 horas, é isso mesmo, vai vir fulano. Se você começa a ficar no automático e não ter mais aquela gratificação, aquele prazer, aí eu acho que primeiro é dar uma parada, perguntar se é isso que você quer continuar a fazer e se você realmente tiver um afastamento e perceber assim, poxa, eu acho que era só mesmo excesso, né, de Mas coisa. é uma armadilha que se entra, porque o trabalho ele pode facilmente ser uma armadilha, não pode? Certamente. Assim, se a sua vida é só o trabalho é aquilo que você é, na verdade. Porque né? você vai esgotar, você vai se esgotar. Sim, e isso deve ser difícil de descobrir o burnout. Na realidade, não. Não? Não, porque essa questão da despersonalização. Você imagina, isso é uma coisa que eu até vou abrir uma coisa para vocês. Vanessa, a gente pode continuar falando disso no Facebook? Nenhum problema. Porque estou muito interessada nessa história. Não, maravilha. E aí eu consigo terminar o programa agora com a Itamara cantando. Maravilha. Mas aí, vamos lá voltar com Vanessa. Burnout. Tinha mais... Eu acho que eles estão preparando ainda para Tá bom, então tá. Vamos lá, Vanessa, conta a história. Que você estava começando a contar, estava interessada. É verdade, não, às vezes eu perco, né? O neurologista perdeu o foco. Você já teve burnout? Já. Já? Porque eu estava aqui pensando, médica, trabalha muito. Tive. Eu acho que é exatamente isso. Né? E foi uma coisa muito interessante, porque na época eu estava professora da pós-graduação, fazendo mestrado, tinha mais ou menos uma empresa com vários locais de trabalho. Então, na verdade, eu não tinha, né, tempo. E aí, justamente, por isso que eu falo que dá para perceber, né, é quando você começa a ficar realmente indiferente. E eu falei assim, gente, eu botava, desde criança, não tem ninguém na minha família, e assim, eu sempre falava que ia fazer medicina. Às vezes, né, enfaixava as bonecas, pegava fofolete, falava que ia fazer, né, um parto, essas coisas assim que eu sempre imaginei. Falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu sempre falei, eu quero ser médica numa família que todo mundo era químico. Então, assim, quando eu comecei a perceber, eu falei assim, gente,
Será que eu escolhi? amo meus pacientes, eu comecei a ficar realmente indiferente, mas fui rápida. Né? Assim, e uma das coisas que eu acho interessante é o seguinte... Mas é porque é o você também é tempo. do ramo. Mas nem né? sempre é fácil, assim. Eu acho que deve ser muito frustrante também, porque você geralmente é quem está trabalhando muito numa fase boa, bem-sucedida, e aí você acha que você está ao máximo, e aí de repente, não, estou doente. Mas tem que dar uma freada. Essa que é a questão. Né? Porque, e isso é uma coisa interessante, assim, quando eu percebo, eu falo, gente, eu chego no consultório, para mim é o meu lar, é o meu, assim, meu segundo lar. E aí, quando eu começo a falar, puxa, eu estou assim, meio impaciente, é hora de repente... é hora de repente, dar uma viajada, porque, gente, trabalhar sem ter satisfação, se o seu trabalho não é aquela coisa que te motiva, que você tem né, a palavra é tesão mesmo, fala assim, pô, eu vou acordar e, de repente, vou tentar fazer uma diferença. Se você não está sentindo isso, poxa, avalia, dá uma freada, observa, né? Porque o mundo, hoje em dia, eu acho que em todas as profissões, a gente trabalha, não é só no seu local de trabalho. O celular faz você trabalhar O tempo inteiro. Tá, outra Muito coisa que eu queria mais. perguntar, tem mais Todo. mulher? Concordo. Fala, Ana. Estava querendo dizer Não, alguma... é muito interessante. Olha, além de escutar uma música linda, a gente está tendo essa aula aqui, né? Algo para refletir mesmo. Porque nós jornalistas também, né, Vera? A gente trabalha demais, sem parar. E todas as profissões, né? Então, eu tava pensando justamente nisso, né? Quando a gente gosta também muito de uma área, a gente abraça aquilo e leva para casa. Quantos filmes eu assisto em casa, escrevo e saio daqui, vou fazer curadoria de festivais. Então, assim, foi ótimo escutá-la, viu, doutora? Porque realmente é muito importante a gente ter esse olhar para não virar aquele trabalho que a gente ama, aquilo que a gente vai mais detestar, né? Outra coisa, a respeito das mulheres, as mulheres têm mais burnout do que... Você sabe que isso... Porque a história as mulheres trabalham das mais, elas têm mais... multitarefa. Infelizmente, nas pesquisas não mostra essa mostra grande isso? diferença. Não, tá? isso é ótimo. No entanto, é realmente de pensar, porque, na verdade, o burnout é associado ao trabalho. Mas quando você pergunta se existe, por exemplo, mais depressão, existe mais depressão em mulheres. Tá? Mas são coisas diferentes. Até é interessante essa diferenciação, né? Eu ia perguntar isso para a senhora. Para você. Por favor. Para você. Não, mas você já está tão médica que a gente até já muda o tratamento, né, doutora? Mas a gente, depressão você tá em casa. tem uma coisa química, né? O burnout é comportamental. Ou não? Isso Existe ainda não... isso? Primeira coisa, né, quando você coloca em síndrome, isso significa na medicina o quê? É um sintoma e que você não consegue definir como uma fisiopatogenia. Você não consegue... É diferente, por exemplo, de um sífilis. Sífilis, a bactéria Treponema pallidum acaba tendo uma infecção. Então, você conhece todo o mecanismo. Quando você fala uma síndrome, você está simplesmente identificando, olha, esses três eu posso sintomas... sair já? Esses grupos de sintomas acabam levando... Pode. Vai descansar. Tá aberto. É que eu estou escutando o ponto aqui. Vai descansar, faz bem. Já vou dormir, porque esse burnout a gente não quer. Bom sono. Aliás, o sono, aproveitando Sono o é um gancho. dos sintomas. Eu tô com... Olha aí, tem pergunta da Bianca aqui, Bianca Miarca, ela quer saber da doutora Vanessa. Ela está curiosa para saber sobre o burnout. Ela anda doente e acredita que o excesso de trabalho tem influenciado na saúde. Será que isso acontece mesmo? Sem dúvida, né? A quantidade ela acaba interferindo e muito. Né? Se você, por exemplo, se você não faz uma jornada além das 8 horas, além das 6 horas, gente... Se começar a exagerar nos horários, desconfie, né? E aí você começa, aí você não come direito, você não dorme direito, você não faz nada além de trabalhar. Outra coisa que a gente estava conversando com a Itamara no começo é o seguinte, quem tem uma alimentação não cuidada, cuidado, quem tem uma vida não com exercício, também cuidado. Sim. Porque a tendência das pessoas com burnout é já ir para o cigarro, ir para o álcool, ir para a pizza, para a Coca-Cola, porque tenta relaxar de forma errada, né? Exatamente. Busca prazer e a recompensa
Aonde, na verdade, não vai trazer Não vai a longo ter. prazo uma... Exatamente. É um Isso faz sintoma, parte, né? sim, É uma não tenha loucura. dúvida. Eu tinha falado antes do aprender a falar não, eu estava falando de falar não para os outros, mas tem uma outra forma de falar não também, que eu acho que é mais importante, você quer falar não para você. Que às vezes você está em casa, no celular, na nossa profissão, que a gente trabalha o tempo inteiro no celular, tipo, vendo TV, lendo, você está trabalhando o tempo inteiro. E aí agora eu aprendi a fazer isso. Não, gente, eu tenho que desligar um pouquinho e esquecer o trabalho, esquecer as coisas. É hora de relaxar, porque senão você não consegue nem dormir. Você fica trabalhando até meia-noite, no dia seguinte você tem que ir para o trabalho físico, mas você não trabalha só no físico, você trabalha no Tá em muito casa. quieto, Cavi. Não, é que eu estou tentando, porque eu trabalho. Cadê o cabelo? O cinema é 12 horas de trabalho por dia quando você faz um filme. Eu falei, pô, você está falando de 6, de 8? Eu falei, caramba, o pessoal do cinema Caramba, trabalha 12 Não, mas horas ó, por isso dia. aí Eu é tô jornada refletindo normal. aqui. Não, você tem um passado legal, que é um passado de atleta, isso dá uma certa... Apesar que, olha só, né, isso é importante. O atleta, ele tende a ter justamente esse rigor durante e depois, ao contrário, geralmente até faz uma virada, Ai, geralmente. tá vendo? Isso Ninguém tem pode- saída no Aconteceu mundo. com você? Muito, por exemplo, vários amigos meus, a vida inteira, por exemplo, o judô, eu tive que fazer dieta, eu tive que não saía, não aproveitava o carnaval com meus amigos. Então, quando você para, por exemplo, eu parei, eu engordei 15 quilos, por exemplo. virou Eu comecei ali verdade, a comer né? tudo que eu não comia a vida inteira, de doce, não sei do que. A gente começa a beber, que eu não podia beber. No meu caso, eu consegui regular, assim, mas eu tento voltar. Por exemplo, eu tiro toda manhã para nadar na praia. Isso me faz muito bem, assim, eu sinto muita falta, assim. E a tendência é isso, você tem que entrar a compensar tudo que você não fez. Essa vida muito dura, a Isso vida aí. da Eu vou ter- bailarina. Posso fazer uma propaganda Pode, aqui? pode, Eu posso- pode. Inclusive, até aproveitando que você é judoca e até a Bianca Miarca que participou, vai ter um ENAMEC, que é justamente o encontro de lutas e a parte científica, e um dos tópicos que vai ser apurado é justamente compulsão alimentar em atletas. Foi legal Né? isso. É bem interessante. Essa virada, né? Bruno, você tem alguma Tem. interatividade? Olha aí, ser- tem a Lídia. A Lídia quer saber qual que é o primeiro sintoma de alerta. Ela diz que adora você, doutora Vanessa, como você fala. Assim, estou me sentindo em casa aqui, hein? Como é que tá? Obrigada. Assim, primeira coisa é exaustão, porque é exatamente o que define. É aquela pessoa que está, é aquela fadiga, é aquela Acabada. Exatamente, é o acabado mesmo. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, está acabado. Tá E olha- acabada. exatamente. Tá acabado. Literalmente. Mas é essa exaustão mesmo, né? Essa fadiga. Eu acho que é o primeiro. Tá. Às vezes, amigo, né? E aí, como é que você está cansado? Ah, eu também. É uma disputa para ver quem está mais cansado que Quem é o mais outro. egoísta, né? Quem é mais egóico. Ah, não, mas eu tô mais, eu fiz isso. Ah, não, mas eu Muito acordei bom, antes. muito não fui bem. fazer. Eu posso contar uma história Pode, disso? pode. Assim, que eu achei muito engraçado. Nessa época que eu estava muito, assim, justamente no burnout, aí eu fui conversar com uma grande amiga minha, só que ela era, sabe aquela pessoa assim, super zen, tranquila. Aí eu comecei, por que eu estou fazendo isso? E, sabe, almoço chato, você se torna chato. Aí ela virou para mim, tomando um suco, tranquila, e falou, eu não vou falar o que ela falou, mas ela dane-se, você fez as suas escolhas, então se ferra aí, né? Mas é verdade, Você é culpado. nós somos responsáveis, né? Pela vida que a gente Escolha e leva. renúncia. né? Escolha e renúncia. Verdade. Bom, aí tem uma pergunta muito boa da Elita Corrêa, ela quer saber como é que trata. Essa talvez é a pergunta mais Mais interessante. difícil. Primeira coisa é o diagnóstico, tá? Eu acho que é o... A segunda é justamente como você tem um nexo causal com o trabalho, é aquela coisa, afastamento ou diminuição de carga horária, tá certo? E aí tem que ver se junto com o burnout tem outras doenças. Outros se tem depressão, porque transtornos, se tiver né? depressão, de repente pode utilizar algum antidepressivo, transtorno de ansiedade também. Tá. Né? Tá, São ok. essas Ok. são essas estratégias. E o que é o mais importante é a mudança de estilo de vida. É justamente atividade física. Eu acho que quando alguém tiver alguma dúvida, gente, o que fazer? Atividade física. É, aquele negócio, sai andando. Mas Sai também keep andando, sai walking, andando. né, mas não com álcool. Não. Reverter esse burnout demora tempo ou pode ser rápido? Olha só, isso depende, porque mais ou menos 10% dos casos é grave, inclusive hoje em dia leva à aposentadoria. Chega a aposentadoria do mundo do Aposentadoria, trabalho mesmo, exatamente. né? Por invalidez. Por invalidez. E É essa que perigoso, então.
É muito perigoso. Gente, e por ter também essa interface com essas outras doenças, a gente já conversou um pouco sobre isso. Depressão mata, transtorno de ansiedade mata, tudo isso. Né? E a pessoa, né, se realmente não tiver um acompanhamento, não tiver mata mais ou menos, né? Quer dizer... Mata, depressão, a pessoa se mata, né? Tem Não, esse a pessoa suicídio. se mata. Sim. Mas a depressão não mata ninguém, A depressão em si... Mas é que tá. Eu vou até falar uma coisa. A depressão, mas ela tira a fome, aumenta, não só isso, ela aumenta, por exemplo, a coagulação. Então, você pode ter um risco maior de acidente vascular. Não, tudo bem, você tem riscos maiores. Não direto. Mas eu falo o seguinte, eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, a depressão, transtorno de ansiedade, é uma doença bem mais grave do que a maior parte dessas outras doenças, como um câncer, primeiro, pelo estigma, né? Assim, e segundo, porque é justamente isso, é que inicialmente a pessoa não percebe, não busca uma ajuda adequada e acaba realmente, às vezes, até tentando sobreviver. Vai perdendo a vontade de viver. Olha aí, Tadeu Lima, inesquecível os filmes nacionais, O Alto da Compadecida e Central do Brasil, ele é lá de Fortaleza. Mais alguma coisa? Tem um comentário para encerrar, é o Leonardo Baldvic. Boa tarde, Vera, Bruno e a todos os convidados. Ele ama o programa às 17 horas. Mesmo eu ainda estando aqui no escritório, eu fico ligado em vocês. Beijão, super para todos. E vejo cada vez mais sucesso lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom demais. É bom que dá uma aliviada no trabalho, né? Diminui a síndrome de burnout. É recomendado para quem tem burnout. No final ali do expediente. Vou começar a prescrever, gente. De 5 às 6, sem censura. A gente agradece muito. Maravilha, gente. Muito obrigado, Paulinha. Muito obrigado, Ana Karina. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Vera. Querida Itamara, volte sempre. Cavi, até o próximo filme. Tomara. Vamos lá. Até amanhã, Bruno. Até amanhã, sem burnout. Olha só.